A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais um salmo para a nossa meditação, o salmo de número 2. O salmo de número 2 é um salmo que o escritor Lucas, livro dos Atos dos Apóstolos, atribui a Davi. E aqui nós vemos Davi expressando a sua confiança no poder de Deus, a respeito da posição que Deus lhe colocou. E ele começa questionando, fazendo uma pergunta neste salmo. Por que conspiram as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então, no versículo de número 2, nós percebemos que Davi, ele está dizendo, no versículo 1, ele diz que as nações e os povos fazem os seus projetos malignos em vão, porque não irão prosperar. E no versículo de número 2, ele diz que esses reis, eles se levantam, na verdade, não é contra Israel ou contra o trono de Davi, mas levantam-se também e principalmente contra o próprio Deus. E no versículo de número 3, a intenção das nações é essa: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. No versículo de número 4 está clara a confiança de Davi em Deus quando ele diz: aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu monte santo Sião. Então, Davi está dizendo que é em vão o plano dos reis e das nações se levantarem contra Davi, contra o reino, contra Israel e contra o próprio Deus, porque Deus não tem medo dos poderosos da terra, mas Deus se ri e zomba dos governantes, dos reis e dos poderosos de toda a terra, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E Davi tem essa confiança, inspirado por Deus, ele está declarando: eu ungi o meu rei sobre o meu monte Sião, o meu ungido, o meu Messias, o meu separado, o meu escolhido. Então Davi tem esta confiança de que foi Deus quem o escolheu para a posição que ele ocupa e que ainda que os poderosos levantem-se para mover Davi da sua posição, isso é em vão, eles não vão prosperar nos seus projetos. No versículo de número 8, Davi mostra a confiança na oração quando ele diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua propriedade. Tu as regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Davi está dizendo: se eu pedir ao Senhor, independente da força e do poder do meu exército, mas se eu pedir a Deus, Ele vai entregar todas as nações das minhas mãos e eles serão despedaçados. No versículo de número 10 ele diz assim: portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho. Essa expressão aqui, beijai o filho, algumas expressões trazem prostrem-se diante do filho, ou então adorem o filho. Então essa expressão beijar aqui é uma expressão que expressa adoração, que expressa reverência. Então prostrem-se diante do filho. Davi está referindo-se a si mesmo, porque Deus decretou no versículo de número 7, és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele está dizendo: se vocês mexerem comigo, vocês estão mexendo com o Filho de Deus, e o meu Pai vai tomar providências contra os meus inimigos. E no versículo, ele termina o versículo de número 12, então, dizendo, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele
se refugiam, os que se refugiam no Senhor. Então o refúgio de Davi é o Senhor, o que está expresso aqui nesse salmo. Ele é rei de Israel, ele está em guerra, em batalha, diante de ameaças dos seus inimigos. Nesse momento de ameaça, ele expressa sua confiança no Senhor. Então neste salmo de número 2, eu quero aqui deixar de lado no momento toda a aplicação messiânica. Sabemos que se refere ao reino do Senhor Jesus Cristo, à sua vinda. Ele é o Filho de Deus, ele regerá as nações com vara de ferro, ele trará juízo também sobre as nações, é o que está expresso aqui neste salmo. E no livro dos Atos dos Apóstolos é feita então uma referência, né, sobre as nações se levantarem contra o seu Filho Jesus, contra a igreja. E também no livro, na carta aos Hebreus, também é expressa aqui, usada essa expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero aplicar para a tua vida nesse dia é que Deus te colocou numa posição. E se foi Deus quem te colocou nessa posição, quem te deu o chamado, quem te fez a promessa, e você está acreditando nos teus sonhos, nos teus projetos, e você está seguindo nessa trajetória, e você entende que foi Deus que te colocou nessa trajetória, então não desista, não volte atrás. Levantem-se os inimigos que se levantarem. Tenha plena certeza, plena convicção de que o Senhor é o teu Pai, foi Ele quem te gerou, Ele é o teu Deus, foi Ele quem te ungiu, você é um ungido do Senhor. A palavra Messias quer dizer ungido. Foi Deus quem te ungiu, consagrou, separou para te colocar nessa posição. Então não tenha medo dos teus inimigos, porque a palavra de Deus está dizendo que Deus se ri e zomba dos nossos inimigos e Ele nos preserva na posição que Ele nos colocou. Nada vai tirar aquilo que Deus te deu. Nada vai te mover da posição que Deus te colocou. Então levante a cabeça nesse dia, prossiga, vai adiante, porque o Senhor é contigo. Ele é o teu Deus, Ele te ungiu, te escolheu, e nada vai tirar aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Que o Senhor permaneça contigo, te abençoando, em nome de Jesus. Um abraço do seu amigo pastor Juarez Júnior.